Santíssima Trindade, modelo de comunidade, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, queridos devotos, devotas de Santo Antônio e aqueles também que nos acompanham aí pelas redes sociais. A primeira leitura de hoje nos fala da caminhada do povo de Deus pelo deserto afora. Deus ouve a voz do povo que estava no Egito. E nós todos sabemos que Deus enviou Moisés para libertá-los. Este povo caminhou 40 anos pelo deserto afora. E nessa trajetória, o povo em muitos momentos se afastou de Deus. Em muitos momentos este povo abandonou Deus. Em muitos momentos este povo começou a adorar outros deuses. Apesar da infidelidade deste povo, Deus continuou caminhando no meio deles. O povo abandonou Deus, mas Deus não os abandonou. Esta primeira leitura de hoje nos fala da figura de Moisés. Moisés foi alguém que levou a mensagem de Deus no meio daquele povo. E a atuação de Moisés, liderando aquele povo, esse povo foi capaz de perceber a presença do próprio Deus no meio deles. O Deus diferente dos outros deuses. Porque aquele Deus de Moisés, aquele Deus único, aquele Deus verdadeiro, caminhava com o seu povo. Independentemente do comportamento daquele povo, independentemente da maneira de viver daquele povo, independentemente de ser fiel ou não, Deus continuou caminhando no meio daquele povo. Vocês disseram solenemente que Deus está no meio de nós. Deus está no meio da comunidade aqui reunida. E Deus se faz presente no nosso cotidiano da nossa vida. A cada dia da nossa vida, Deus está sempre nos mandando recados. Deus está sempre enviando mensagens, através dos acontecimentos, através da história, das coisas boas. Tem muitas coisas não muito positivas. Nós devemos sempre tirar uma mensagem. O que Deus está me falando diante de tais acontecimentos, de tais fatos? Deus nos fala na história e nos acontecimentos de cada um de nós. Mas Deus atuou no meio daquele povo de Israel de uma maneira invisível. Mas agora, neste belíssimo evangelho, Deus agora nos fala de uma maneira plena, de uma maneira visível agora. Porque Jesus foi aquele que veio revelar quem é Deus. Deus sempre existiu na terra, mas Ele era invisível. Agora não, Ele é conhecido. Se eu quero conhecer Deus, é só eu conhecer Jesus. E Jesus nos fala quem é Deus, quando Ele diz que Deus é amor, que Deus enviou seu Filho Jesus ao mundo, não para condenar o mundo, mas para nos salvar. O nosso Deus é um Deus não vingativo, é um Deus salvador, está sempre nos salvando, está sempre acreditando em nós, está sempre nos dando novas oportunidades, está sempre nos dando, não a sua mão misericordiosa,
mas as duas. E cabe a cada um de nós acolher esta graça, acolher este presente ou também rejeitá-lo. Mas o Evangelho fala, um versículo muito bonito, muito profundo, que Deus tem um plano de vida para nós todos. Esse plano dele é muito consolador. Esta é a vontade do meu Pai, que ninguém se perca. Esta é a vontade do meu Pai, que ninguém seja condenado. Esta é a vontade do meu Pai, que ninguém deixe a sua casa. Esta é a vontade do meu Pai, que todos se salvem, que todos estejam com Ele. Esta é a vontade do meu Pai para cada um de nós aqui e agora, que nós façamos escolhas de vida, escolhas de luz, escolhas de esperança, escolhas de alegria. Este é o plano que Deus tem para cada um de nós. Mas Jesus é aquele que mesmo quando escolhemos outros caminhos, mesmo quando escolhemos a escuridão, mesmo quando escolhemos o afastamento dele, ele vai atrás. E aquele belíssimo evangelho, daquele que tem as 100 ovelhas, aí chega nas 100, só tem 99. Ao invés de ele ficar contente com as 99 que já estão seguras, não. Ele vai atrás daquela rebelde, vai atrás daquela que não tem muito juízo. Ele vai atrás daquela que o afastou dele. Assim também, este é o nosso Deus, que se revelou em Jesus Cristo. Um Deus que vai atrás de nós. Quando nos afastamos dele, ele vai atrás de nós. Ele vai nos oferecer o seu perdão e a sua misericórdia. E qual é o motivo de tudo isto? A resposta está neste belíssimo evangelho de hoje. Esta é a vontade do meu Pai, que ninguém se perca, que ninguém se afaste dele, mas que esteja junto dele. Deus nos enviou, Deus nos criou para sermos salvos e salvas. Deus nos criou para que estejamos sempre com ele. Esta é a vontade do Pai, e cabe a cada um de nós acolher esta vontade ou rejeitar esta vontade. Mas eu queria deixar uma segunda reflexão. E a segunda reflexão é que nós estamos celebrando hoje mais o dia da trezena de Santo Antônio, e tem como título a família que é o celeiro de vocações, a família que é o local privilegiado onde nasce toda e qualquer vocação. Nós todos temos uma vocação única, uma vocação universal, que é a vocação de escolher a vida. Esta é a vocação, escolher a vida, é a vocação de optar pelo amor, é a vocação de fazer a escolha por Jesus, pelo seu reino. E o lugar privilegiado chama-se a família. E com muita alegria hoje nós temos um encontro de casais com Cristo, que está participando juntamente com a apóstola da acolhida, que estão animando esta missa de hoje. Eu gosto de dizer que o melhor pregador de uma família é o pai e a mãe. Eu sei que nós temos aqui, todas as comunidades, um trabalho muito bonito dos nossos catequistas, das comunidades, das paróquias. O trabalho do catequista da comunidade, da paróquia, são importantíssimos. Mas sem que o pai e a mãe estejam presentes na vida da comunidade, sem a postura do pai, sem o exemplo do pai e da mãe, a catequese da comunidade fica fraquinha. E os catequistas sabem melhor do que eu. A primeira leitura veio um casal com uma criança aqui ao lado, fazer a leitura. Daqui
daqui uns 16 anos, daqui 20 anos, essa criança vai saber que ela esteve aqui. Porque o que marca na vida da criança são os gestos, são as atitudes, a maneira de ser do pai e da mãe. Essa criança que veio aqui agora, minutos atrás, vocês, queridos pais, vocês não sabem o bem que vocês fizeram a ela. Daqui 20 anos ela vai recordar disso. Para dizer a todos nós da importância da família. Há muitos anos atrás, teve uma campanha da fraternidade que falava: como é que a sua família vai? É bom a gente se perguntar, como é que a nossa família vai? E eu parabenizo muitas famílias que estão aqui, daquelas famílias hoje que não estão aqui, mas que levam as crianças à igreja, que levam as crianças à comunidade, que se interessam pelo trabalho da catequese, da paróquia, da comunidade. Eu parabenizo os pais, mas eu queria também dar um puxãozinho de orelha, bem de leve, naqueles pais que não têm muita essa preocupação. Eu às vezes pergunto lá onde eu atuo, e eu desejo que isso aqui não vai acontecer. Vem cá, essa menina, eu sei que essa filha é sua, não, ela é neta, é minha bisneta. Ah, mas o papai e a mamãe, estão em casa. Hoje está muito comum, está comum também, dos pais terceirizar a educação cristã dos filhos. Eu desejo que não esteja acontecendo muito aqui, porque muitas das vezes, nem sempre os pais, às vezes os pais nem sempre têm este interesse, e nós sabemos que a criança precisa muito do testemunho do pai e da mãe, e que muitas das vezes hoje está sendo substituído pelo avô e pela avó, pela bisavó. É claro que graças a Deus que tem um avô e avó, mas falta também o pai e a mãe, porque a referência da criança, vocês sabem, é o papai e a mamãe. Portanto, que esta Eucaristia, esta festa da Santíssima Trindade, de um Deus que se revelou em comunidade, que nós possamos valorizar a nossa comunidade paroquial, nossa comunidade eclesial de igreja, mas vamos também valorizar a comunidade familiar. A família é o alicerce de toda e qualquer sociedade. Nós precisamos muito da família, e o melhor pregador, a melhor pregadora, o melhor catequista, a melhor catequista, com toda a competência dos catequistas da comunidade, o melhor, eu gosto de usar uma expressão, o catequista chave, o catequista alicerce, é o pai e a mãe. Eles podem nem assinar o nome, eles podem não ter nenhuma cultura intelectual, mas eles precisam, mas a família precisa, e o mundo hoje está precisando muito do amor do pai e da mãe, da atuação deles, do testemunho deles, da história deles. Que Santo Antônio, que foi um grande fiel ao Evangelho, que ele ajude a cada um de nós, as nossas famílias, que é ele que foi tão fiel a Jesus Cristo, que cada um de nós, seus devotos e suas devotas, que a Santíssima Trindade, 3 pessoas num só Deus, que é a Santíssima Trindade, que é sinal de união, mas das diferenças, que nós possamos conviver começando com a nossa família, com a nossa comunidade fiel, comunidade eclesial, comunidade de igreja, na vizinhança, e que nós sejamos, assim como a Trindade é uma relação de amor, que também nós sejamos no mundo, tenhamos relações de amor, assim como a Trindade o Pai é o que criou a humanidade, o Filho é o que revelou o Pai, o Espírito Santo que faz com que a atuação do Filho seja atual, novo,
nessa relação de diferenças da Trindade, mas numa relação de amor, que a Santíssima Trindade seja para cada um de nós modelo de vida, e que nós sejamos no mundo, nunca propagadores de morte, nunca de escuridão, mas para propagadores de vida e de luz e de esperança, aqui e agora. Amém. Creio em Deus.